E aí, Niche Friends, vamos tirar algumas dúvidas que vocês têm? Bom, o pessoal no meu Instagram sempre me manda algumas perguntas, e então hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui respondendo alguma dessas perguntas que vocês me mandam lá no meu perfil. Se você não me segue lá no perfil do Instagram, é @fernando.nishizawa. Me segue lá que eu sempre coloco bastante assuntos sobre alimentação, nutrição, alguns memes para a gente dar uma risada lá e se divertir um pouquinho, mas o foco lá é sempre falar um pouquinho sobre nutrição também. A primeira pergunta que eu separei aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Porque alguns dias temos mais vontade de comer doces, né? E aí, principalmente as meninas, né, sentem mais essa vontade, essa ficção aí pelo doce. Então, assim, existem vários fatores, né? Não é uma coisa assim tão simples, mas um dia mais estressante, por exemplo, vai fazer com que a gente busque mais alimentos calóricos, então o doce, né, é um chocolate, é um cara que sempre está aí na nossa cabeça, está fazendo parte aí do nosso dia a dia, é um alimento que o pessoal costuma gostar bastante. Então tem outros fatores, existia um fator hormonal também, né, principalmente nas mulheres, então dependendo da fase do ciclo menstrual aí, essa busca, né, pelos alimentos mais calóricos, ela realmente vai existir. Então a gente precisa pensar em que momento que está, como é que está essa rotina, como é que está o contexto dessa alimentação, se já existe, né, um estímulo muito forte para o consumo de alimentos doces, se não existe a presença ali de alimentos mais amargos, alimentos azedos. Então, tudo isso, né, o conjunto da alimentação vai favorecer essa busca aí pelos doces também. Outra pergunta aqui que eu separei para a gente conversar: tâmara conta como fruta ou é muito doce? Então, assim, a tâmara é doce, né? Mas normalmente a gente tem as tâmaras na forma desidratada, né? É muito difícil de achar uma tâmara in natura aí. Mas, assim, vamos falar de modo geral, né? Das frutas secas ou das frutas desidratadas. Uma coisa que a gente tem que lembrar: que a fruta seca ou desidratada, ela é aquela fruta in natura, digamos assim, né, na sua forma natural, e aí a gente tira a água dessa fruta, e aí ela fica seca ou desidratada. Então assim, se a gente pega uma unidade de tâmara, ou uma unidade de uva, maçã, abacaxi, tem várias frutas aí que a gente encontra, né, na forma desidratada. Essa mesma quantidade, né, uma maçã, por exemplo, e aí a gente tem uma maçã desidratada, a quantidade de calorias dessa maçã desidratada é exatamente a dessa. Só que aqui, na opção desidratada, ela está menor, ela tem um volume menor. Por quê? Porque ela perdeu água. Só que a quantidade de calorias é exatamente igual daqui. Só que aqui a gente tem um volume maior, porque tem água. Então, quando a gente consome, essa opção aqui vai trazer mais saciedade para a gente. Por quê? Porque vai ocupar um volume maior no nosso estômago, tá bom? Então, se você estiver pensando num lanchinho da tarde, por exemplo, vou fazer uma fruta com iogurte, por exemplo. Provavelmente o iogurte com a fruta in natura, ela normal, com água ali, provavelmente te traga mais saciedade. Ah, não, o iogurte e uma fruta pequena já vai me trazer saciedade que eu preciso. Talvez eu possa escolher a fruta desidratada, porque eu não preciso de um volume grande, eu posso fazer um volume pequeno. Ou então, por exemplo, um caso bem específico: não, vou fazer uma corrida ali bem longa, né, de, sei lá, 2 horas, e eu gosto ali de consumir algumas coisinhas e tal. Vou levar algumas uvas desidratadas para eu comer, né, durante esse meu percurso. Pode ser, porque daí eu fico com um volume menor, mas eu tenho bastante energia ali. Então pode ser uma opção interessante. Só um exemplo para a gente entender quando que é melhor um, quando que é melhor outro. Não tem, não, a fruta in natura é melhor do que a desidratada. Depende do contexto, depende para que eu vou utilizar, tá bom? Outra pergunta aqui bem legal, vai fugir um pouquinho aqui do nosso contexto, mas está dentro ali de saúde também, né? Musculação
ou emagrecimento causam estrias, estrias, né, aqueles risquinhos ali que a gente tem na pele, que às vezes incomoda o pessoal. Então assim, quando que a gente vai ter estrias? As estrias elas vão aparecer quando a gente tem um esticamento ali da pele, né? Quando a gente estica ela, a gente pode causar como se fosse uma rachadura ali na pele, né? Fica mais ou menos com aquela cara ali de rachado que a gente tem. Então, assim, quando a gente estica a pele, a gente pode formar uma estria. Então, se a gente faz musculação com o intuito de hipertrofia, de ganhar massa muscular, a gente pode sim causar alguma estria, quando a gente ganha muito peso também, ou quando a gente cresce, né? Quando a gente cresce, pode ter a chance ali de ter estria nas costas, por exemplo, isso acontece. Ó, uma outra pergunta aqui bem legal. Se eu tomar suplemento e não treinar, posso engordar? Então, assim, pessoal, a gente, né, tem uma gama muito grande aí de suplementos, mas o mais famoso aí eu acho que é o Whey Protein. E aí, assim, se eu tomar Whey Protein eu vou engordar? Não quer dizer que você vai engordar. Mas, assim, o que a gente tem que lembrar? No caso do Whey, o Whey ele é uma proteína proveniente do leite, né? Mais especificamente do soro do leite, e ele é como se fosse um alimento em pó. Né? Ele nada mais é do que um alimento em pó. Então, assim, se a gente consumir em grande quantidade, né, a mais do que a gente precisa, a gente pode sim ganhar peso. Mas, por exemplo, para quem está fazendo treino na academia e quer hipertrofia, é exatamente isso que essa pessoa quer, né? Se ela quer hipertrofiar, aumentar a massa muscular, ela quer ganhar peso. Então, é uma boa opção. Ah, eu preciso de fato tomar whey para ganhar massa muscular? Não, a gente com a alimentação pode fazer isso. Ah, mas eu não posso ganhar peso, né? Só engordar em vez de aumentar minha massa muscular de fato mesmo engordar? Pode engordar, assim como você também pode engordar comendo comida normal. Então, assim, entendam que o whey é como se fosse uma comida. A diferença é que ele é em pó. Outra pergunta aqui bem legal que vai falar um pouquinho sobre exercício físico também. Perder peso e ganhar massa muscular é possível? É possível sim, principalmente para as pessoas que são iniciantes, estão começando a atividade física, estão começando a melhorar ali a alimentação, são as pessoas que mais têm chance de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Perder peso ou perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. É possível? É sim. E as pessoas que estão começando são as que mais têm chance de fazer isso. Porque a gente tem mais, como se a nossa lacuna de ganho de massa muscular e de perda de gordura fosse maior. Quem já é mais avançado, já está mais lá na frente, essa lacuna é como se ela fosse menor. Então a chance, a probabilidade disso acontecer acaba diminuindo. Então, pessoal, por hoje são essas as perguntas aqui que eu vou responder. Espero que tenha te ajudado de alguma forma a responder essas dúvidas aqui do pessoal. E se você também quer mandar a sua dúvida aí, me siga lá no meu perfil do Instagram, que é @fernando.nishizal, e aí eu sempre abro minhas caixinhas de pergunta lá, então manda sua pergunta, que daí a gente faz mais um próximo vídeo aqui para vocês, tá bom? Então compartilhe esse vídeo aqui com alguém que sempre tem dúvidas sobre alimentação. Espero você no próximo vídeo, um beijo.